Adriana cresceu em uma família que nunca a enxergou de verdade. Embora tivesse o mesmo sangue, era tratada como se fosse um peso, alguém que não se encaixava no padrão de perfeição que a família tanto prezava. Sua mãe, Sandra, sempre deixava claro que a filha mais nova, Silvia, era o orgulho da casa. Já Adriana, com seu jeito simples e sonhos próprios, era apenas a outra. A casa onde viviam era uma mansão luxuosa, herança dos avós paternos, onde cada detalhe refletia poder e status. Adriana, no entanto, se sentia uma estranha naquele ambiente. Enquanto Silvia desfilava com roupas caras, Adriana vestia o que podia. Quando havia visitas, sua mãe a pedia para ficar mais quieta, como se sua presença fosse motivo de vergonha. O pai, Sérgio, raramente opinava. Sempre mergulhado nos negócios, só reforçava a ideia de que Adriana não passava de uma sombra. O ápice da indiferença veio numa noite em que a família organizou um grande jantar. Empresários, amigos influentes, políticos estavam presentes. Adriana, animada por finalmente poder participar de algo importante, arrumou-se com o melhor vestido que tinha. Não era novo, mas havia passado horas costurando pequenos detalhes para deixá-lo mais bonito. Desceu as escadas com o coração acelerado, imaginando que talvez, só dessa vez, seria notada. Mas, quando entrou no salão, o silêncio constrangedor se espalhou. Sandra lançou um olhar gélido e se aproximou. "O que você está fazendo aqui com esse vestido ridículo?" Sussurrou entre os dentes. "Vá para o quarto imediatamente." Adriana congelou. Silvia e alguns convidados riram baixo, e seu coração despencou. Voltou às escadas com os olhos marejados, ouvindo as risadinhas que a perseguiam como facas invisíveis. Aquela noite foi um marco. Ali, ela entendeu que nunca seria aceita naquela família. Pouco tempo depois, aos 18 anos, Adriana tomou uma decisão drástica. Reuniu suas poucas roupas numa mala e saiu da mansão. Ninguém tentou impedi-la. Ninguém pediu que ficasse. Naquela noite fria, jurou para si mesma que um dia voltaria, não como a filha ignorada, mas como alguém impossível de ser apagada. Os anos seguintes foram de luta. Adriana trabalhou em pequenos empregos, estudou à noite, passou fome, chorou em silêncio. Mas também cresceu. Descobriu habilidades que nem sabia que tinha. Com esforço, conseguiu uma bolsa de estudos em administração e logo chamou a atenção de professores e empresários pela determinação. Em paralelo, conheceu pessoas que acreditaram nela. Uma delas foi Kátia, uma amiga de faculdade que a incentivava a nunca desistir. "Adriana, você tem algo que ninguém pode tirar. A coragem. Isso já te coloca 10 passos à frente", dizia sempre. Essas palavras eram como combustível nos dias em que a vontade era jogar tudo para o alto. O tempo passou, e Adriana transformou cada humilhação em combustível para crescer. Trabalhou em multinacionais, fez contatos, aprendeu idiomas, viajou para congressos. Seu nome começou a circular no meio empresarial. Jovem, determinada e inteligente, construiu uma reputação de mulher que enfrentava obstáculos com garra e visão estratégica. Enquanto isso, sua família continuava a viver na bolha de luxo e aparências. Silvia se casara com Jonathan, um homem igualmente arrogante, e juntos desfilavam como o casal perfeito. Sérgio mantinha os negócios, embora já desse sinais de desgaste financeiro. Sandra continuava preocupada apenas em manter a imagem da família intacta. O destino, porém, adora ironias. Uma crise econômica atingiu o setor de Sérgio em cheio. Dívidas se acumularam, parcerias desmoronaram, e a mansão, que por décadas fora símbolo de poder, agora estava hipotecada. Para salvar a aparência, Sandra e Silvia organizavam festas menores, mas o brilho já não era o mesmo. Adriana, por outro lado, florescia. Criou sua própria empresa de investimentos e, com visão aguçada, multiplicou seu patrimônio em poucos anos. Passou de funcionária a referência no mercado. E então chegou o dia em que uma oportunidade, inesperada, apareceu diante dela.
A mansão de sua infância seria colocada à venda em um leilão por causa das dívidas impagáveis. O coração dela disparou quando soube. As lembranças voltaram. O vestido rejeitado, as risadas, as portas fechadas. Mas junto delas veio a certeza. Aquele era o momento. Adriana entrou no leilão determinada e, para surpresa de muitos, arrematou a mansão. A mesma casa que um dia a rejeitara agora pertencia a ela. Quando recebeu as chaves, parou diante da porta principal. Respirou fundo, tocou o portão de ferro e sorriu. Agora é minha vez. Dias depois, decidiu fazer algo que marcaria para sempre a memória de todos. Enviou convites em nome da nova proprietária da mansão Monteiro para um grande jantar. Sandra, Sílvia, Sérgio e Jonathan receberam os convites e ficaram intrigados. Quem seria essa pessoa misteriosa que agora vivia na antiga casa deles? Na noite do evento, o salão estava repleto de convidados. Música suave, taças de cristal, iluminação dourada. Sandra e Sílvia chegaram impecavelmente vestidas, comentando entre cochichos. Deve ser alguma milionária excêntrica, disse Sílvia. Quem sabe alguém que nem sabe valorizar essa casa, completou Sandra. Sérgio e Jonathan, por sua vez, demonstravam certo nervosismo. Perder a casa já era doloroso, mas não ser reconhecido como parte daquele ambiente os corroía por dentro. De repente, o som dos saltos ecoou no mármore. Todos se voltaram para a escada. Lá estava a Adriana, deslumbrante em um vestido sofisticado, irradiando confiança. O silêncio foi imediato. Sandra arregalou os olhos. Sílvia levou a mão à boca, Jonathan engasgou com o vinho e Sérgio mal conseguiu se levantar. Boa noite, disse Adriana, com a voz firme. Sejam bem-vindos à minha casa. O impacto foi devastador. A filha ignorada, a jovem que eles haviam rejeitado sem piedade, agora era a dona da mansão. E todos estavam ali, diante dela, sem acreditar no que viam. O salão estava em silêncio. E cada olhar estava fixo em Adriana. Ela desceu os degraus lentamente, sem pressa, como se cada passo fosse a prova viva de sua vitória. As luzes refletiam em seu vestido elegante, e seu semblante era a perfeita mistura de serenidade e firmeza. Para todos ali, parecia que aquela mulher nunca havia sido a mesma jovem ignorada que fugiu anos atrás, mas dentro dela, cada batida do coração lembrava os fantasmas de outrora. Sandra, ainda atônita, tentou recuperar o fôlego e a postura. Com um sorriso forçado, aproximou-se da filha como se estivesse feliz em vê-la. Adriana, eu não acredito. Você está maravilhosa, disse com a voz trêmula, tentando disfarçar o choque. Adriana apenas ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar emoção. Obrigada, mãe. É bom receber todos vocês de volta aqui. Espero que aproveitem a noite. Sílvia, sempre altiva, não conseguiu conter a ironia. Você, dona desta casa? Deve ser alguma brincadeira de mau gosto. Adriana a encarou com calma, sem perder o controle. Não é brincadeira, Sílvia. É realidade. Esta casa agora me pertence. E, para ser honesta, não existe lugar melhor para dar início a uma nova fase da minha vida do que aqui, onde tudo começou. Aquelas palavras cortaram como lâminas. Jonathan, visivelmente desconfortável, tentou mudar de assunto. Adriana, parabéns. É realmente surpreendente. Mas como você conseguiu? Digo, da última vez que nos vimos, você mal tinha condições de... Bem, você sabe. Um leve sorriso surgiu no rosto dela. Eu sei, Jonathan. E é exatamente isso que torna esta noite tão especial. Porque todos aqui acreditavam que eu não seria capaz. Todos me ignoraram, me trataram como se eu fosse invisível. Mas a vida dá voltas. E eu aprendi a transformar cada humilhação em força para continuar. Um murmúrio correu entre os convidados. Muitos lembravam vagamente da história da filha esquecida, e vê-la ali, poderosa, era como testemunhar uma reviravolta de novela. O jantar foi servido,
e a atmosfera estava carregada. Enquanto os garçons circulavam, Sandra tentava puxar conversas superficiais, mas o clima era pesado. Adriana, sentada à cabeceira da mesa, o lugar que sempre fora de seu pai, observava cada gesto, cada olhar de incredulidade. Então, Adriana, começou Sérgio com a voz grave e carregada de orgulho ferido. O que exatamente você faz hoje? Adriana se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. Eu construí minha própria empresa de investimentos. Trabalho com grandes corporações e administro patrimônios que somam milhões. Um silêncio se instalou. O orgulho de Sérgio havia sido atingido em cheio. Ele, que sempre se considerara o pilar da família, agora precisava engolir o fato de que a filha que desprezou estava à frente dele, mais poderosa do que ele jamais imaginara. Sílvia não se conteve. Isso não pode ser verdade. Você sempre foi a sombra, a que ninguém notava. Como pode, de repente, aparecer assim, como se fosse alguém importante? Adriana respirou fundo, mantendo o controle. Justamente por ser a sombra, Sílvia. Enquanto vocês brilhavam na superfície, eu aprendia a sobreviver na escuridão. E foi na escuridão que descobri minha verdadeira força. As palavras ecoaram pelo salão, e alguns convidados discretamente assentiram, impressionados. Adriana não falava apenas com a família. Falava para todos que um dia se sentiram invisíveis, transformando sua dor em uma lição de vida. Katia, sua amiga fiel, estava entre os convidados e, emocionada, observava tudo. Ela sabia o quanto Adriana lutara para chegar ali e sentia orgulho de ver o mundo, finalmente, reconhecendo o valor dela. Com o passar da noite, os olhares de surpresa começaram a se transformar em respeito. Empresários se aproximavam para cumprimentá-la, elogiando suas conquistas e pedindo cartões de visita. Adriana os recebia com simpatia, mas sempre mantendo o tom firme de quem sabe exatamente onde está e para onde vai. Sandra, incomodada com a forma como a filha roubava toda a atenção, tentou recuperar o protagonismo. Teu é seu. É claro que, como mãe, eu sempre soube que Adriana tinha potencial. Sempre incentivei minhas filhas igualmente. Adriana riu baixo, e a risada ecoou como um golpe. Mãe, não precisamos fingir. Todos aqui sabem a verdade. Se eu tivesse esperado o incentivo de você, ainda estaria presa em um quarto escuro, acreditando que não tinha valor. Sandra ficou sem palavras. O constrangimento tomou conta, e Sílvia tentou intervir. Não fale assim com a mamãe. Ela só queria o melhor para nós. Não, Sílvia. Ela queria o melhor para você. Para mim só restava o silêncio, a exclusão, o desprezo. Mas está tudo bem. Porque foi exatamente isso que me fez chegar até aqui. O impacto daquelas palavras foi devastador. O clima ficou pesado, e ninguém ousou interromper. Então, como se fosse um roteiro cuidadosamente planejado, Adriana se levantou, ergueu sua taça e disse: Quero fazer um brinde. Não apenas a minha conquista, mas a vida, que nos mostra que tudo pode mudar. Hoje, eu brindo à superação, à coragem e a todos aqueles que um dia foram subestimados. Todos ergueram as taças, alguns com entusiasmo verdadeiro, outros apenas por constrangimento. Mas o aplauso que veio em seguida foi inevitável. O som ecoou pelas paredes da mansão, e Adriana sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ela era vista, reconhecida, admirada. Sílvia, tomada pela raiva e pela inveja, deixou escapar em voz baixa: E isso não vai durar. Adriana ouviu, mas não se abalou. Apenas sorriu e respondeu calmamente: Já dura, Sílvia, e vai durar mais do que você imagina. O jantar prosseguiu, mas a energia havia mudado completamente. Aquela não era mais a mesma casa de antes. Não era mais o palco das humilhações de Adriana. Agora era o território dela, e ninguém poderia apagar isso. Naquele momento, olhando para sua família derrotada e para os convidados impressionados,
Adriana soube que tinha conquistado mais do que riqueza, conquistar a sua própria liberdade. Mas, dentro dela, ainda restava uma pergunta sem resposta. Será que o amor e a dor poderiam coexistir? Será que, apesar de tudo, havia espaço para perdoar? Essas respostas viriam com o tempo. Por enquanto, ela só queria saborear o gosto doce da vitória. O jantar continuava, mas ninguém mais estava realmente prestando atenção à comida servida. Os pratos requintados, cuidadosamente preparados pelos chefes contratados, eram apenas coadjuvantes em uma noite marcada por choque, revelações e uma mudança irreversível na dinâmica daquela família. Adriana estava ali, firme, observando cada movimento dos que antes a desprezavam. Jonathan, que até então se mantinha em silêncio, levantou-se e caminhou até ela. Seu olhar estava carregado de uma mistura de orgulho e vergonha. Adriana, eu confesso que nunca imaginei ver você assim. E digo isso não como crítica, mas como um reconhecimento. Você é incrível, ela o encarou séria, mas sem rancor. Jonathan, você foi um dos poucos que não me humilhou diretamente. Talvez por isso eu consiga ouvir suas palavras sem sentir dor. Mas saiba que, no silêncio, você também permitiu que as coisas acontecessem. Ele baixou os olhos, derrotado. Eu sei, e talvez essa seja a culpa que vou carregar para sempre. Silvia, impaciente, não suportava mais ver Adriana recebendo tanta atenção. Vocês estão exagerando. Adriana só teve sorte. Esse negócio de construir império é conversa bonita. Aposto que ela se envolveu com alguém rico, e é por isso que está aqui hoje. Um murmúrio correu entre os convidados, alguns chocados com a acusação. Adriana, no entanto, não se abalou. Você sempre precisou diminuir os outros para se sentir maior, Silvia. Mas eu não preciso provar nada para você. Meus números, minhas empresas e minha equipe falam por mim. Ela então sinalizou para um dos assessores que a acompanhavam. O homem, elegante e discreto, entregou a Silvia uma pasta com documentos. Aí estão os relatórios financeiros da minha holding, contratos com multinacionais e investimentos em diversos setores. Tudo auditado, registrado e público. Pode conferir. Silvia folheou rapidamente, mas não conseguiu dizer nada. Estava tudo ali, incontestável. Sérgio, que até então se mantinha calado, soltou um suspiro pesado. Parece que você realmente conseguiu, Adriana. Mas me diga, por que voltou? Poderia simplesmente ter seguido sua vida longe daqui. Adriana o encarou nos olhos firme. Porque eu precisava encerrar um ciclo. Precisa ser aqui, nesta casa, diante de todos vocês. Eu não voltei por vingança, Sérgio. Voltei para mostrar que nada do que vocês disseram, nada do que fizeram para me apagar, foi capaz de me destruir. Aquelas palavras caíram como um golpe. Todos sentiram o peso da confissão. Sandra, nervosa, tomou um gole de vinho antes de falar. Filha, se eu errei, foi porque achei que estava protegendo você. Protegendo? Adriana riu sem humor. Não, mãe. Você não me protegeu. Você me ignorou, me deixou sozinha. Fez de conta que eu não existia. Mas está tudo bem. Porque graças a isso eu aprendi a não depender de ninguém. O silêncio voltou a dominar a mesa. Alguns convidados começaram a cochichar, claramente desconfortáveis. Foi então que Cauã, sobrinho de Adriana e filho de Silvia, levantou-se com um semblante pensativo. Ele não passava de um adolescente rebelde, mas suas palavras surpreenderam a todos. Tia, eu nunca tinha parado para pensar no que você passou. Sempre ouvi minha mãe e minha avó falarem mal de você, e eu acreditava. Mas hoje, vendo você aqui tão segura, tão diferente, eu percebo que eles estavam errados. Silvia quase caiu da cadeira. Cauã, cale-se agora mesmo. Mas ele continuou. Não, mãe. Pela primeira vez eu quero falar. Se a tia conseguiu sair do nada e virar isso tudo, então talvez eu também consiga. Talvez eu não precise viver à sombra da sua arrogância. Adriana sorriu para o rapaz, emocionada. Cauã, nunca deixe que façam você acreditar que não é capaz. Todos nós temos um valor único. O segredo é acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. O salão explodiu em aplausos. Não eram apenas para Adriana, mas também para o jovem que tivera a coragem de desafiar sua própria mãe.
Silvia estava vermelha de raiva, mas não conseguia impedir a cena. Adriana levantou-se então, caminhando até a janela da mansão. Olhou para os jardins, lembrando de quando era criança, e passava horas sonhando ali fora, enquanto dentro da casa as festas seguiam sem que ninguém sentisse sua falta. Respirou fundo, sentindo o ar da vitória. Ela se virou novamente para todos. Esta noite não é apenas sobre mim. É sobre mostrar que todos podem se reerguer. Não importa o quanto sejam ignorados. Eu fui a filha rejeitada, esquecida, humilhada. Hoje sou dona da mansão. E nada disso aconteceu por acaso. Os convidados, tocados pelas palavras, aplaudiram mais uma vez. Sandra estava imóvel, como se tivesse perdido todas as forças. Silvia tremia de ódio. E Sérgio parecia menor do que nunca. Adriana sabia que aquela era apenas a primeira parte da sua vingança silenciosa. Ela não precisava gritar, não precisava humilhar de volta. Sua vitória estava estampada em cada olhar de admiração que recebia. A noite se encaminhava para o fim, mas o impacto daquela revelação ecoaria por muito tempo. Quando os convidados começaram a se retirar, vários se aproximaram para cumprimentá-la, oferecendo parcerias, convites e até amizade. No entanto, quando a última taça foi recolhida e o salão ficou em silêncio novamente, Adriana caminhou sozinha pelos corredores da mansão. Tocou as paredes, os móveis, lembrando de cada lágrima que havia derramado ali. Agora, aquelas mesmas paredes testemunhavam sua transformação. No quarto onde antes dormira, sentou-se na beira da cama e refletiu. Ainda havia muito a curar dentro dela, mas sabia que estava no caminho certo. A família que a ignorou agora era obrigada a reconhecê-la, e essa era a maior das vitórias. Antes de dormir, fez um vídeo em seu celular, falando diretamente com quem a acompanhava de longe, seus seguidores e apoiadores. Hoje eu mostrei que nada é impossível. Se você já se sentiu invisível, saiba que pode transformar isso em força. Se inscreva, comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. E compartilhe para que mais pessoas nunca desistam de si mesmas. E assim, mesmo após as luzes se apagarem na mansão, a chama da superação de Adriana continuava acesa. Na manhã seguinte ao grande jantar, a mansão estava silenciosa. Restavam apenas ecos da noite anterior, risadas abafadas, cochichos, olhares de surpresa e choque. Adriana acordou cedo, caminhou descalça pelo chão frio de mármore e sentiu o peso do que havia conquistado. A cada passo, lembrava que aquele espaço, antes cenário de suas dores, agora era seu território. Enquanto tomava café na varanda, o som de pneus na entrada anunciou a chegada de um carro. Adriana ergueu os olhos e viu Sandra descer apressada, como se tivesse algo urgente a dizer. A mãe entrou, visivelmente nervosa, segurando uma bolsa contra o peito. Adriana, precisamos conversar, disse, quase implorando. A filha permaneceu calma, mexendo o café lentamente. Conversar agora, mãe? Depois de anos em que não havia nada para me dizer, Sandra se aproximou, os olhos marejados. Eu errei. Eu sei que errei. Mas você precisa entender. Seu pai sempre teve olhos apenas para Silvia. E eu, como mãe, acabei me perdendo nesse jogo de favoritismos. Eu devia ter defendido você e não fiz. Adriana levantou-se encarando-a de perto. Você não fez porque não quis, mãe. Sempre teve escolha. E agora vem aqui buscar o quê? Perdão? Sandra respirou fundo, incapaz de segurar as lágrimas. Perdão. E talvez uma chance de recomeçar. Eu não quero terminar meus dias longe de você. As palavras foram como facas. Adriana não sabia se acreditava ou se aquilo era apenas uma nova tentativa de manipulação. Ainda assim, parte dela sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, passos ecoaram pelo salão. Silvia apareceu, impecavelmente vestida, mas com os olhos ardendo de fúria. Então é isso. Veio implorar para ela? Disparou para Sandra. Você nunca aprendeu nada mesmo, mãe. Adriana cruzou os braços firme. O que você quer aqui, Silvia? A irmã se aproximou com passos duros. Quero o que é meu por direito. Essa casa, esse nome, essa herança. Você acha mesmo que pode chegar aqui e tomar tudo? Adriana sorriu, mas foi um sorriso frio. Não tomei nada, Silvia. Eu conquistei.
A mansão estava à venda e eu a comprei. Ninguém me deu nada. Silvia perdeu o fôlego. Você comprou? Sim, respondeu Adriana. Com meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Enquanto você gastava o que tinha em festas e viagens, eu estava construindo um império. A sala pareceu tremer com aquelas palavras. Sandra, entre as duas filhas, sentia-se esmagada. Por favor, não transformem isso em guerra. Vocês são irmãs. Mas Silvia não ouviu. Avançou um passo, o rosto vermelho de raiva. Você sempre foi insignificante, Adriana. E agora quer posar de rainha? Não vou permitir. Não precisa permitir. Adriana rebateu. Eu não preciso da sua aprovação. Nesse instante, Sérgio entrou pela porta principal, carregando uma pasta de documentos. Seu olhar estava pesado, como se tivesse passado a noite sem dormir. Chega, disse batendo a pasta sobre a mesa. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Todos o olharam surpresos. No que quer dizer, Sérgio? Adriana perguntou desconfiada. Ele abriu a pasta e espalhou alguns papéis sobre a mesa. A empresa da família está em ruínas. Dívidas, processos, falência à vista. Quando você crescia, Adriana, nós estávamos afundando. Silvia levou a mão à boca em choque. O quê? Isso é mentira. Não é, respondeu ele. Eu escondi isso de vocês, mas a verdade é que já não temos mais nada. Adriana observou os papéis com calma. Lá estavam os números, os relatórios, tudo confirmando a falência iminente. Parte dela sentiu um certo alívio. Era como se o destino tivesse finalmente equilibrado as contas. Sandra desabou em uma cadeira, chorando baixinho. Meu Deus! Vamos perder tudo! Silvia, desesperada, virou-se para Adriana. Você tem que nos ajudar. Você tem dinheiro, tem empresas, pode salvar a família. Adriana respirou fundo. Aquele era o momento que sempre imaginara. A família que a ignorou agora dependia dela. Engraçado, disse calmamente. Quando eu precisei, vocês viraram as costas. E agora querem que eu seja a salvação. Silvia se ajoelhou, o orgulho destruído. Eu imploro. Não podemos perder tudo. A imagem da irmã ajoelhada diante dela trouxe um turbilhão de emoções. Parte de Adriana queria simplesmente virar as costas e deixá-los provar do próprio veneno. Mas outra parte, mais humana, mais sensível, lembrava da criança que ainda desejava ser aceita. Ela se aproximou, olhou nos olhos de Silvia e disse: Eu não vou dar nada de bandeja, mas posso oferecer uma chance. Vocês vão trabalhar comigo. Sob as minhas regras, sob as minhas condições. O choque foi geral. Sérgio arregalou os olhos. Trabalhar para você? Sim, Adriana confirmou. Se querem ajuda, terão que conquistar. Do mesmo jeito que eu conquistei. O silêncio foi pesado, mas todos sabiam que não havia escolha. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Adriana refletiu sobre tudo. Não era apenas vingança. Era justiça. Era a vida mostrando que ninguém é invisível para sempre e, enquanto olhava pela janela da mansão iluminada, Adriana percebeu que sua verdadeira vitória não estava apenas na riqueza, mas no poder de decidir o destino daqueles que um dia a ignoraram. Os dias seguintes ao jantar foram intensos. Adriana manteve sua postura firme. Se a família quisesse ajuda, teria que aceitar trabalhar para ela. Não havia atalhos, não havia privilégios. Era a hora de eles provarem que sabiam sobreviver sem depender apenas do nome e da fortuna herdada. Na segunda-feira pela manhã, a cena parecia surreal. Sandra, Silvia e Sérgio entraram no prédio da empresa de Adriana, acostumados a serem recebidos como figuras de destaque. Mas dessa vez não eram nada além de funcionários novatos. Os olhares curiosos dos empregados cruzavam o trio, muitos reconhecendo aquelas figuras que antes viviam de aparências. Adriana os esperava na sala de reuniões. Usava um terno elegante, a expressão firme, transmitindo poder e segurança. Assim que eles entraram, ela levantou-se, caminhou até a ponta da mesa e disse: Sejam bem-vindos. A partir de hoje, vocês não são minha família aqui. São apenas colaboradores. Se quiserem ganhar respeito, terão que trabalhar duro. Silvia revirou os olhos. Isso é ridículo. Eu não vou me misturar com secretárias e estagiários. Adriana se aproximou dela, fria. Então pode sair agora. A sala ficou em silêncio. Silvia respirou fundo, engolindo o orgulho. Tudo bem.
Eu fico, Adriana continuou. Sérgio, você vai para o setor de logística. Silvia, recursos humanos. Mãe, você ficará no atendimento. Atendimento? Sandra arregalou os olhos. Eu nunca atendi telefone na vida. Pois vai aprender. Adriana respondeu sem hesitar. A vida é feita de aprendizado. Os três ficaram boquiabertos, mas não havia escolha. Adriana havia definido as regras. Naquele mesmo dia, cada um enfrentou sua primeira dificuldade. Sandra, nervosa, mal sabia como atender uma ligação profissional. Gaguejava, errava nomes, deixava clientes esperando. Silvia, no RH, não tinha paciência para lidar com pessoas e discutia com colegas a cada 5 minutos. Sérgio, no setor de logística, não aceitava receber ordens de supervisores mais jovens e criava confusões. No fim do dia, Adriana reuniu todos novamente. Agora vocês sabem como é estar do outro lado. Como é ser tratado como alguém comum, sem privilégios. Isso é só o começo, Silvia explodiu. Isso é humilhação. Você está se vingando de nós? Adriana respirou fundo e respondeu calmamente. Não, Silvia. Isso é lição? Vocês viveram a vida inteira sem saber o que é esforço real. Está na hora de aprender. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Sandra chorava constantemente no atendimento pedindo para desistir. Sérgio quase foi demitido 2 vezes por insubordinação. Silvia, sem a menor humildade, tentava manipular colegas para que fizessem seu trabalho. Mas Adriana não cedia. Enquanto isso, os funcionários da empresa observavam tudo com interesse. Muitos passaram a respeitar ainda mais Adriana, não apenas por sua liderança, mas pela coragem de confrontar a própria família. Certa tarde, Kátia, a amiga fiel de Adriana, entrou em sua sala. Você está fazendo história, Adriana. Nunca vi nada assim. Estou apenas mostrando a eles o que eu vivi a vida inteira, respondeu Adriana olhando pela janela. Ignorada, humilhada, invisível. Agora eles vão entender. Kátia sorriu, mas havia preocupação em seu olhar. Só não deixe que isso se transforme em ódio. Você já venceu. Não precisa provar mais nada. As palavras ficaram ecoando na mente de Adriana. Ela sabia que Kátia tinha razão, mas ainda sentia o peso da dor do passado. Na semana seguinte, a tensão chegou ao ápice. Silvia invadiu a sala de Adriana furiosa. Eu não aguento mais. Isso não é para mim. Eu sou melhor do que isso. Adriana levantou-se devagar, caminhou até ela e disse firme. Melhor em quê, Silvia? Em menosprezar os outros? Em viver de aparência? Não, você não é melhor. Silvia ficou sem resposta, mas lágrimas de raiva escorriam pelo rosto. Pela primeira vez parecia quebrada. Sandra, por sua vez, começou a mudar. O convívio no atendimento, ouvindo as histórias e dificuldades dos clientes, a fez refletir. Um dia, entrou na sala de Adriana e disse: Filha, eu nunca soube o que era ouvir de verdade as pessoas. Sempre vivi em um mundo fechado. Agora vejo o quanto fui cega. Adriana a observou em silêncio. Não sabia se acreditava totalmente, mas notava algo diferente na mãe. Já Sérgio resistia com todas as forças. Orgulhoso, brigava com supervisores e recusava ordens. Até que, um dia, diante de uma reunião com fornecedores, Adriana o colocou à prova. Sérgio, você vai liderar a negociação. Se falhar, não haverá segunda chance. Ele hesitou, mas aceitou. A negociação foi um desastre. Inseguro, agressivo e sem preparo, Sérgio perdeu o contrato e saiu humilhado. Adriana, no entanto, não gritou nem criticou. Apenas disse: Viu como é difícil? Eu passei por isso todos os dias da minha vida. A diferença é que eu não desisti. Naquela noite, Sérgio foi para casa em silêncio, finalmente entendendo parte do que a filha havia suportado. Enquanto isso, Adriana crescia ainda mais no mercado. Sua empresa fechava novos contratos, sua influência se espalhava. E a história da filha ignorada que se tornou dona da mansão começava a ser comentada em jornais e revistas. Mas, dentro dela, a batalha continuava. A cada olhar triste de Sandra, a cada lágrima de Silvia, a cada derrota de Sérgio, Adriana se perguntava se a vingança realmente trazia paz. No final de mais um dia exaustivo, ela gravou um vídeo para seus seguidores.
Nunca deixe que te façam acreditar que você não vale nada. Se já foi ignorado, saiba. Você pode transformar isso em força. E se você acredita nisso, se inscreva, deixe seu like e comente aqui embaixo. Qual é a maior superação da sua vida? Os comentários começaram a explodir. Milhares de pessoas se identificando com sua história. Adriana sorria, percebendo que sua luta ia muito além da família. Ela estava inspirando pessoas a não desistirem. E, no fundo, sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Perdoar ou não perdoar aqueles que a destruíram. As semanas passaram e a notícia de que Sandra, Silvia e Sérgio estavam trabalhando dentro da empresa de Adriana se espalhou pela cidade. Para muitos era quase inacreditável. Os outrora arrogantes herdeiros, que viviam de festas e ostentação, agora atendiam telefonemas, preenchiam relatórios e carregavam caixas de mercadoria. Funcionários, clientes e até concorrentes comentavam sobre a ironia do destino. Adriana, em sua mansão, começava a sentir o peso da escolha que fizera. Todas as noites, deitava-se em sua cama luxuosa, lembrando-se da jovem invisível que havia sido. Muitas vezes sonhava com os dias em que comia sozinha no quintal, enquanto os irmãos jantavam em porcelanas importadas. Mas agora, era ela quem determinava o rumo da família. Numa manhã chuvosa, a primeira grande prova de fogo chegou. A empresa se preparava para receber investidores internacionais que poderiam expandir os negócios para fora do país. Adriana organizou uma reunião crucial e, em um gesto inesperado, chamou Sandra, Silvia e Sérgio para participar. Vocês estarão comigo nessa apresentação, disse com firmeza. Quero que provem que podem estar à altura. Sérgio quase riu. Você não confia nem em nós para assinar um e-mail? E agora quer que participemos de uma negociação internacional? Adriana olhou para ele sem desviar. É hora de mostrar se vocês aprenderam algo. O dia da reunião chegou. O salão da empresa estava impecável. Mesas de vidro, telas enormes, tradutores prontos. Os investidores estrangeiros chegaram em carros luxuosos, acompanhados de seguranças. Adriana os recebeu com um sorriso confiante. Enquanto todos se acomodavam, Silvia tremia. Nunca havia sentido tanta pressão. Sandra tentava se manter calma, mas o coração disparava. Sérgio, orgulhoso, respirava fundo, tentando se convencer de que podia impressionar. A reunião começou, e Adriana apresentou os números com clareza. Sua oratória em inglês impressionava. Mas, de repente, um dos investidores perguntou algo em francês. O tradutor demorou a reagir. Foi então que, inesperadamente, Sandra se levantou. Com a voz trêmula no início, mas logo firme, ela respondeu fluentemente em francês. Os olhos de todos se voltaram para ela. Adriana ficou surpresa. Nunca soubera que a mãe tinha esse conhecimento escondido. Aprendi há muitos anos, antes de me casar, explicou Sandra, depois de terminar a tradução. Mas nunca tive coragem de usar. O impacto foi imediato. Os investidores sorriram, impressionados com a família que, até pouco tempo atrás, parecia desunida. Em seguida, surgiu outra oportunidade. Um dos homens perguntou em espanhol sobre a expansão no mercado latino. Dessa vez foi Silvia quem respondeu, com um espanhol quase perfeito. Adriana olhou incrédula. Eu aprendi nas viagens que fiz, disse Silvia, um pouco envergonhada. Só nunca achei que fosse útil. O salão se encheu de murmúrios positivos. Até Sérgio, percebendo que não podia ficar para trás, esforçou-se para participar. Embora não tivesse fluência em outros idiomas, mostrou o conhecimento técnico da logística da empresa, surpreendendo ao explicar pontos que antes nunca havia considerado importantes. Adriana, observando tudo, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, via sinais reais de mudança. A arrogância parecia ter dado lugar a esforço, e a superficialidade começava a se dissolver. Quando a reunião terminou, os investidores se levantaram, aplaudindo a performance da família. Adriana sorriu, mas por dentro estava dividida. A vingança que a alimentava por tanto tempo começava a perder força diante daquela cena. Naquela noite, sozinha em sua mansão, ela refletiu. Olhou para os retratos antigos, lembrando-se da criança ignorada,
e da adolescente desprezada. Será que finalmente valeu a pena? Murmurou para si mesma. Enquanto isso, Sandra chorava em casa, lembrando de como havia tratado a filha no passado. Silvia, deitada em seu quarto, pensava em como desperdiçou anos vivendo apenas de luxo. Sérgio, sozinho no escritório, encarava um copo de uísque sem beber, refletindo sobre todas as vezes que zombou de Adriana. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um jornalista de uma revista de negócios pediu para entrevistar Adriana e sua família. A matéria seria sobre superação e transformação. Adriana hesitou. Não sei se isso é bom. Ainda não acredito totalmente nessa mudança. Kátia, sempre ao lado dela, aconselhou. Mostre ao mundo, Adriana. Não é apenas sobre eles. É sobre você. É a sua história de vitória. Adriana aceitou. A entrevista foi realizada na própria mansão, a mesma em que um dia fora ignorada. Os repórteres filmaram cada detalhe. A sala luxuosa, a mesa de jantar que antes era palco de exclusão, agora cheia de todos. Sandra, Silvia e Sérgio, emocionados, reconheceram seus erros diante das câmeras. Sandra, com a voz embargada, disse: Eu falhei como mãe. Ignorei a filha que mais precisava de mim. Hoje vejo que ela sempre foi a mais forte de todos nós. Silvia acrescentou: Sempre vivi de aparência, achando que isso era tudo. Mas minha irmã mostrou que valor está no esforço e na coragem. Até Sérgio, com dificuldade, admitiu: Eu não acreditava em você, Adriana. Mas agora vejo que foi você quem manteve tudo em pé. As palavras rodaram o país, viralizando nas redes sociais. Milhares de pessoas comentavam emocionadas. A filha ignorada que virou dona da mansão se tornava símbolo de resiliência. Adriana assistia a tudo com lágrimas nos olhos. Sentia que de alguma forma havia vencido, mas ainda restava uma última decisão: manter a família sob seu comando ou perdoá-los de vez. E era essa escolha que definiria não apenas seu futuro, mas o legado que deixaria para todos. Após a entrevista, a vida de Adriana tomou proporções que ela nunca havia imaginado. O vídeo se espalhou pelas redes sociais, jornais e programas de televisão. A história da filha ignorada que se tornara dona da mansão e salvadora dos negócios virou manchete nacional. Pessoas enviavam cartas, mensagens e convites para palestras, pedindo que ela contasse sua trajetória de superação. Mas, no meio de toda essa euforia, Adriana sentia um vazio que não conseguia ignorar. A vingança, que antes era combustível, agora parecia um fardo pesado demais. À noite, sozinha em seu quarto dourado e silencioso, olhava pela janela da mansão e se perguntava se estava realmente feliz. Numa dessas noites, Kátia entrou devagar no quarto. Você está diferente, Adriana, disse suavemente. Diferente como? Você venceu, conseguiu tudo o que queria, mas parece que ainda carrega dor nos olhos. Adriana suspirou. Eu achei que quando estivesse no topo, quando eles estivessem sob minhas ordens, eu me sentiria completa. Mas não é assim. Eu os vejo tentando mudar, e parte de mim quer acreditar. Outra parte grita para não esquecer o que sofri. Kátia segurou a mão dela. O perdão não apaga o passado, mas pode curar o presente. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Adriana. Dias depois, a família foi convidada para uma festa de gala em homenagem ao sucesso da empresa. Seria um jantar luxuoso com empresários, políticos e artistas. Adriana aceitou, mesmo sabendo que seria desafiador estar diante de tantos olhares curiosos. Na noite do evento, ela vestiu um vestido de seda azul, elegante e imponente. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado, e seu olhar firme transmitia respeito. Ao chegar no salão iluminado por lustres de cristal, todos se levantaram para aplaudi-la. Sandra, Silvia e Sérgio a acompanhavam, mais discretos, visivelmente emocionados. Pela primeira vez, não eram eles o centro das atenções. Durante o jantar, o mestre de cerimônias pediu que Adriana subisse ao palco para discursar. Ela caminhou lentamente, cada passo ecoando no salão. Ao segurar o microfone, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Boa noite a todos.
Hoje estou aqui não apenas como empresária ou dona desta mansão que um dia me foi negada. Estou aqui como alguém que sofreu, que foi ignorada e subestimada. Mas também estou aqui como prova de que a dor pode se transformar em força. O público ouviu em silêncio absoluto. Durante anos eu quis vingança. Eu queria que minha família sentisse cada humilhação que sofri. E confesso, por um tempo consegui. Mas percebi que a vingança é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Um murmúrio percorreu o salão. Hoje, olhando para minha mãe e meus irmãos, vejo que todos nós fomos vítimas de nossas próprias escolhas. Eu da solidão, eles da arrogância, mas a vida nos deu uma segunda chance. E eu não quero desperdiçá-la. Adriana respirou fundo, sentindo os olhos marejados. Por isso, hoje, diante de todos vocês, eu digo: eu perdoo. Não porque eles mereçam, mas porque eu mereço paz. O salão explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram emocionadas enquanto Sandra chorava compulsivamente. Silvia escondia o rosto entre as mãos e Sérgio, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu conter as lágrimas. Adriana desceu do palco e caminhou até a mesa da família. Abraçou a mãe com força, depois as irmãs e o irmão. O gesto foi simples, mas tinha o peso de uma vida inteira. Naquela noite a mansão voltou a ser, de fato, um lar. Não mais o símbolo de rancor, mas o ponto de partida para uma nova história. Dias depois, Adriana tomou uma decisão surpreendente. Dividiu parte da empresa com Sandra, Silvia e Sérgio, mas com cláusulas rígidas de responsabilidade. Não estou entregando de bandeja, disse. Quero que vocês provem todos os dias que merecem essa confiança. Eles aceitaram sem questionar, conscientes de que aquela era a maior prova de amor e de fé que Adriana poderia oferecer. Com o tempo, a família reconstruída tornou-se exemplo não apenas de sucesso, mas de reconciliação. Juntas, Adriana e Kátia viajaram pelo mundo, dando palestras sobre superação. Sandra começou a apoiar projetos sociais para mães solteiras. Silvia se envolveu com trabalhos voluntários. Sérgio passou a treinar jovens empreendedores. E assim, a jovem ignorada se tornou não apenas a dona da mansão, mas o coração que manteve todos unidos. Na última cena dessa trajetória, Adriana caminhava pelos jardins da mansão ao entardecer. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o céu de dourado. Ao seu lado, Kátia sorria. Adriana respirou fundo e disse: agora sim eu estou em paz.